Eu sei que tem gente que fala, lá vem o Reinaldo falar em lei. Bom, mas se eu não falei em lei, em questões que diz respeito à vida pública, fala-se do quê? Inclusive das leis ruins que precisam ser mudadas. Mas é preciso falar delas. Você que está aí no carro agora, nos acompanhando, no trânsito do Brasil, você espera que o outro, vamos lá, em termos estruturais puramente, aquele que está na perpendicular à rua em que você está e que vai cruzar a sua frente ou você à frente dele, ele é no trânsito seu adversário. Se vocês dois resolverem passar no mesmo lugar ao mesmo tempo, há uma colisão. E você espera que ele respeite o sinal. Você parte desse princípio. E a vida só é possível porque, na maioria esmagadora das vezes, as pessoas respeitam o sinal. E quando não respeitam, costuma acontecer os acidentes. Existe uma regra, existe uma lei. Existe uma regra, existe uma lei nas suas relações de trabalho. Ou as pessoas são regidas pela CLT, claro que existe o trabalho informal, e o desejável é que a informalidade seja diminuída cada vez mais. Isso não quer dizer para a CLT, né? Felizmente, com a modernização das leis do trabalho, há outras formas de contrato. Mas existem formas de contrato. A democracia liberal, que é a que eu defendo, é a sociedade do contrato. O que é que você combinou com as pessoas? A Constituição é uma grande combinação. É uma combinação da sociedade. É claro que você não foi ouvir cada homem para fazer a lei, cada mulher para fazer a lei, porque isso é impossível. Mas foi o Congresso que fez, e o Congresso foi votado diretamente. O Supremo, ainda que não votado diretamente, foi indicado por alguém votado diretamente e referendado por um grupo votado diretamente, que são os senhores senadores. São pactos. Ou você segue o que está na lei, ou você delega a um grupo de supostos justiceiros, ou de auto-intitulados justiceiros, ou de auto-intitulados defensores da justiça, que no fundo são justiceiros, a responsabilidade de conduzir a sociedade. O que vai ser? O que vai ser? Você que mora aí no seu bairro, você quer que vigore no seu bairro as leis que servem ao Brasil, ou você quer que um grupo de moradores decida que aí as leis são diferentes, elas valem de maneira diferente? O que vai ser? Eu acho curioso quando as pessoas pedem leis de exceção para os outros, desde que as leis de exceção não valham para si mesmas. Do que você está falando, Reinaldo? Estou falando da decisão tomada ontem na segunda turma do Supremo, que consiste em enviar para a Justiça Federal de São Paulo, retirando da 13ª Vara Federal de Curitiba, ou seja, das mãos do juiz Sérgio Moro, a delação da Odebrecht, as delações, na verdade, o conteúdo das delações, que dizem respeito a Lula e que não tem nenhuma relação com a Petrobras. Eu já ouvi de tudo por aí. Que isso seria uma grande tramóia para soltar o Lula. Embora não exista caminho para soltar o Lula por aí, é mentira. Quem fala isso está mentindo. Só isso, está mentindo. Não há caminho. Esta decisão em si não pode tirar o Lula da cadeia. Não é? Ela obedece à Constituição. Na verdade, o que está fora da lei é o Moro conservar processos que não dizem respeito à Petrobras.
Eu estou aqui para lhe dizer como as coisas funcionam. Eu não desconheço o que dizem por aí. Ah, o Reinaldo passou a defender o Lula. Até petista está dizendo isso. Até petista. Defender o Lula? Eu? Eu não defendo nem Lula, nem Aécio, nem Fernando Henrique, nem A, nem B, nem C, nem D. Eu defendo procedimentos. E continuarei a fazê-lo onde quer que eu esteja. Não há a menor chance de eu mudar isso. Foi o que eu sempre fiz. Quando eu era considerado o grande inimigo do PT na imprensa, não é porque eu fosse inimigo do PT. Eu não tenho inimigo. Eu não trabalho como jornalista com a ideia de inimigos. Eu fui considerado o grande inimigo do PT porque o PT, com muita frequência, desrespeitava a lei e eu tentava desrespeitar. E eu ia lá e apontava. E alguns dos que hoje estão aí se esguelando para manter Lula na cadeia, estavam apoiando o PT. Por interesses os mais variados. Para mim seria muito fácil. Nossa, imagina. Depois de 12 anos acusando de forma direta as transgressões do PT, nessa fase agora está nadando de braçada. Seria muito fácil. Acontece que, por temperamento, eu prefiro o difícil. 1. E 2, pouco me importa se tal procedimento vai privilegiar ou prejudicar o Lula. Não é o Lula que determina o que eu penso. Não é o PT que determina o que eu penso. Eu penso o que eu penso. Eu sou um liberal. E aquilo que ofende, o que eu considero e o que universalmente se considera uma sociedade liberal e democrática, eu aponto. E um dos esteios de uma sociedade liberal e democrática é o respeito às leis democraticamente pactuadas. Aliás, eu tenho uma definição, e é minha, do que é esquerda e do que é direita, democráticas, que é a seguinte: um esquerdista acredita que é legítimo transgredir a lei para fazer o que ele chama de justiça, especialmente a social. Um direitista, um conservador, da estirpe que eu defendo, não. Considera que sempre que a lei é agredida, você não faz justiça e ainda cria um problema novo, porque ela foi agredida uma vez, ela será outras. Você cria um precedente. Ser um conservador não quer dizer manter a realidade inalterada. Ser um conservador quer dizer manter o molde, o figurino institucional, este sim inalterado, porque esse figurino terá em si as regras para a mudança, como tem a Constituição brasileira, que pode ser mudada por emenda, que pode ser mudada, as leis que podem ser mudadas por projetos de lei. Né? Notem, quando a segunda turma diz tira-se das mãos de Sérgio Moro o que não tem a ver com a Petrobras, é porque ele é o juiz natural, se tornou o juiz natural das coisas relativas à Petrobras. Tem um nome técnico isso. Por que é que tudo que diz respeito à Petrobras vai para ele? É um princípio no direito que se chama prevenção, por prevenção. Qual é o juiz que está cuidando desse troço? Sérgio Moro. Que troço? Safadezas na Petrobras. E o que não for safadeza na Petrobras? Aí tem de ser vista onde foi cometida, sendo um crime federal, tem de ser visto onde foi cometido, em que estado foi cometido, e ser remetido para a Justiça Federal daquele estado. E aí para ver com que juiz vai ficar. Faz-se o sorteio. Acusação não escolhe juiz, nem defesa. Isso frauda a Constituição. Mas há a suposição aí de que se sair das mãos do Sérgio Moro não tem justiça. Quer dizer que o Brasil hoje tem um juiz universal só? Tem só um juiz no Brasil hoje? É o Sérgio Moro? Se não for ele, não se faz justiça?
Ou, eventualmente, os 3 juízes, ele, o Marcelo Bretas, ou aquele que recebe 2 auxílio moradia, junto com a mulher, e o Valisney de Souza. Não sendo esses, não há justiça. Estamos na dependência de 3 homens. Procuradores, já vou antecipar aqui, o Carlos Fernando, por exemplo, saiu atacando a decisão do Supremo nas redes, dizendo que como é que é? Ele disse, é a velha ordem contra a nova ordem. Que velha ordem? Que existe uma única ordem. É a ordem constitucional. Que diabo de velha ordem? Ou nós temos a velha ordem que cumpre a lei contra a nova ordem que não cumpre? É que no fundo não, nem precisa interpretar muito. O que acontece é o seguinte: há grupos militantes que só enxergam uma coisa hoje: o que é bom e o que é ruim para Lula. Se é bom para Lula, eles são contra. Se é ruim para Lula, eles são a favor. Fazem rigorosamente o que o PT faz. Se é bom para Lula, eles são a favor. Se é ruim para Lula, eles são contra. E acabou. Eu não. Não sou só eu. Há mais gente. Mas, infelizmente, a imprensa está contaminada por isso. Está contaminada por isso. A Procuradoria-Geral da República disse que vai recorrer da decisão tomada pela segunda turma. Com embargos de declaração. Que embargo de declaração é pedir esclareça que assim que saiu o acórdão, a decisão escrita, acórdão é a decisão escrita, redigida. No caso, quem vai redigir é o Dias Toffoli, que iniciou a divergência. Assim que sai essa decisão, eles entram com embargos de declaração pedindo que se esclareçam coisas. É um direito. É um direito que tem. Não serei eu a dizer para a Procuradoria não recorrer. Pois que recorra. Há uma afirmação explícita do Dias Toffoli ali e tem uma diferença, viu? Quer debater comigo, vai ler os autos porque eu li. Eu hoje estou bem mais magro, mas eu já fui gordinho de óculos. Eu conservo óculos, mas não estou gordinho agora. Portanto, assim, o protótipo, o estereótipo do CDF. Moleque ruim de bola, se não lê, não se estabelece na vida. Não é isso? Você tem que fazer alguma coisa, né? Ninguém vai te chamar para o futebol. Você vai ser o último escolhido. Vai ser humilhado ali, no negócio do jogo. Então estuda, que é para que os moleques te respeitem, né? No meu caso, estudava, fumava, fazia umas baixarias que era para ver se eu era da turma. E pronto, me tornei da turma. Pronto, acabou. Tá. Nota 10! Exatamente. Eu continuo CDF até hoje. E quem me conhece sabe que é verdade. Os meninos que trabalham aqui comigo também sabem que é verdade. Eu sou muito CDF. Eu fui ler. E li também a decisão dos ministros. Não há, de fato, nas delações, essas delações estão sendo mandadas para São Paulo, fim de papo, nada tem a ver com Petrobras. E aí? Ah, não, mas como está com o Moro, a gente desrespeita a lei. Não aceito que assim seja, não será assim. Uma democracia se faz e se constrói com princípios, com normas e com homens dedicados que sigam os princípios e as normas. Eu não aceito os salvadores da pátria. Uma das críticas, para encerrar, eu quero voltar esse assunto para ir para o comercial. Uma das principais críticas que eu tinha ao Lula era o seu discurso de salvador da pátria. Uma vez eu escrevi que o Lula se olhava no espelho e ficava com inveja de si mesmo. Porque a pessoa, quando se olha no espelho, tem a autoconsciência, né? Você se olha no espelho, aquele é você. Olha lá no fundo dos seus olhos que você sabe todos os seus amores, as suas dores, as suas fragilidades, tudo. Você sabe quem é você. Mas o Lula às vezes olhava só a imagem do Lula e dizia assim: eu quero ser como esse cara, perfeito, maravilhoso, ter feito o governo que salvou a humanidade.
Era isso. Esse era um dos principais aspectos do temperamento do Lula, de que eu não gostava. Eu não sou do tipo que contesta um Lula salvador da pátria e depois se contenta com o Moro salvador da pátria, porque afinal de contas ele é mais arrumadinho, né? Não constitui o meu gosto, inclusive, né? Então não, eu não vou trocar o Lula salvador da pátria pelo Moro salvador da pátria. Na minha pátria não há salvadores. O salvador da minha pátria democrática é a Constituição. É isso aí. Turn down for what?